Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Pessoas, eu tô ainda digerindo o que foi essa série Adolescência na Netflix. Vocês já viram? Pra quem não viu, eu não quero estragar a experiência de ninguém, então eu vou evitar spoilers, pode deixar, mas ainda assim, uma coisa ou outra eu vou acabar comentando, né? Então eu sei que tem gente que se incomoda com qualquer informação, às vezes até expressar um sentimento, tem gente que diz que é spoiler. Então assistam e depois voltem aqui para ouvir o episódio. Pra quem não conhece ainda, é uma série que tá no hype agora sobre um garoto de 13 anos acusado de matar uma garota da mesma idade de maneira super violenta. E só pela sinopse eu acho que não dá uma ideia muito real do que é essa série, gente. Porque é pesada, é um soco no estômago, mas ela é fenomenal. Os caras escolheram um tema que de fato precisa ser discutido. Tem uma importância brutal para a sociedade hoje, que é criminalidade juvenil nessa era de TikToks e afins, pornografia infantil, identidade, masculinidade tóxica, violência e etc, etc. E além disso, a forma direta e cruel com a qual eles decidiram abordar esse tema, e mais, cada episódio de 1 hora é todo em um take, é plano sequência, cara. O que torna tudo muito mais próximo e, de certa forma, real. Porque a gente se coloca na cena, como se a gente estivesse acompanhando um documentário com essas pessoas em tempo real, sabe? E eu acho que foi tudo feito de forma muito inteligente, porque isso, de fato, é um diferencial na série. O fato de ser plano sequência. Todo mundo está falando sobre isso. Além da temática que é... Bom, enfim, vocês vão ver. E a série se aproximar da linguagem dos jovens através do olhar do adulto, que não sabe de nada dessa questão da pílula vermelha, dos incels, da regra 80-20, dos emojis que para cada coisa tem um significado shrubbles. É genial porque o público-alvo da série são os adultos, os pais, as mães e whatever, que de fato desconhecem esse universo todo e essas mídias sociais, além desses aplicativos de mensagens como Signal, Discord, Telegram e blá. E quando esse adulto assiste a isso, a essa série, fica chocado com o quanto ele não sabia de nada. E eu acho que esse é o objetivo da série, chocar para o que está acontecendo há um tempo já. Esses jovens cometendo crimes como estupro, distribuição de foto e vídeo de garotas nuas ou em algum momento íntimo. E que o número desses casos, gente, só tem aumentado nos últimos anos, mundialmente. Tudo bem que a série se passa na Inglaterra e aborda ali um número específico de alunos de uma área, porque essa preocupação na Inglaterra tem aumentado muito, esses casos têm aumentado muito ao longo dos anos, mas essa preocupação é real e mundial, não é só de lá, né? A questão toda da série é o quanto essas crianças, esses adolescentes, estão sendo influenciados por discursos misóginos e machistas que acabam culminando que acabam dando sentido à frustração adolescente, no sentido da cabeça deles, né? A essa frustração adolescente e direciona a raiva deles contra as mulheres. Cara, o 3º episódio é uma obra-prima. É um grande diálogo entre o garoto e uma psicóloga que foi chamada para fazer uma avaliação psicológica do acusado. Ela não tá ali para fazer terapia, não. Ela tá ali para fazer uma avaliação do garoto, para ver o que ele entende das coisas, o que ele entende do crime, do que ele entende por ser homem. Essa avaliação vai ajudar, no caso, até para perceber o quanto que ele é perturbado ou não, e o que levou ele a cometer esse crime. E o tempo todo, você fica ali na ponta da cadeira, sem respirar até, querendo acompanhar cada frase, cada subtexto, as camadas, as intenções de cada personagem. E que atuações brutais, cara. Todo mundo ali nessa série é bom, é muito bom. Mas para além de falar bem dessa produção, que merece prêmios, eu, na verdade, vim comentar sobre essa temática que me deixou perplexa. É um soco no estômago mesmo. Porque é lógico que hoje
as coisas são diferentes com o nível de alcance que essas crianças e esses adolescentes têm. A informação, internet, blá, e conteúdos que não são para esses olhos, né, tão imaturos. E mesmo que a gente pense, mas uma criança pode ser exposta a tudo isso através dos pais, de adultos tóxicos e blá blá blá. Porra, ainda assim, cara, é uma coisa isolada, não se compara. O problema aqui é quando essas crianças estão inseridas em um Discord, um Telegram da vida, que é em grupo, ou ver esses vídeos idiotas de TikTok, de coach babaca, ensinando como pegar a mulher, e que 80% das mulheres só querem 20% dos homens, e que o tesão da mulher se atinge através do sofrimento. E, cara, isso é surreal e absurdo demais. Um adolescente não tem capacidade ainda de discernir zilhões de coisas. Essa influência, essas palavras, esse discurso que é repetido na internet para essa galera é muito perigoso. Essa coisa de cultura incel, de caras que culpam as mulheres por sua falta de sucesso romântico ou sexual, que seja, cacete, nós vemos cada vez mais casos reais de violência juvenil. Isso não é ficção, galera. Isso tá aí, faz parte das escolas hoje em dia. Se vocês forem no site da World Health Organization, vão entender melhor alguns dados e ver que esse assunto não é para ser tratado de forma leviana. 1 a cada 7 jovens de 10 a 19 anos tem algum problema de saúde mental. A ansiedade está no pico das galáxias, depressão, autolesão. Entre os 15 e 29 anos, suicídio é a terceira principal causa de morte nessa faixa etária. E, cara, a falta de apoio emocional para essa idade é fatal. É o que eu tenho visto, assim, é o que eu tenho lido. Pode não ter sido assim na geração anterior ou nas gerações anteriores. E o problema disso é que o adulto hoje, o pai e a mãe dessa geração, que seria ali, sei lá, agora estão chamando de geração alfa, a galera que tem 13 anos, 15 anos, ou a beta que está nascendo esse ano, mas ainda não tem idade para isso. Então a gente está falando da alfa, ou até da geração Z. Essa galera, esses pais, eles desconhecem essas plataformas todas. Os nomes das pessoas perigosas online, esses canais, os nomes dos canais, eles não sabem os protocolos de segurança online, dos bloqueios e etc. E a exposição a essas situações criminosas e violentas agrava a saúde mental. A falta de suporte emocional agrava. E está mais que provada a importância da intervenção precoce de psicólogos, da educação e etc., para promover o bem-estar da saúde mental dessa galera. Só que a gente, não... Os pais estão cegos para essa situação. E as mídias sociais estão dando muita autonomia para esses assuntos, essas opiniões que antes não faziam parte do universo adolescente. Eu vou deixar no texto do Substack aqui do episódio, para quem me segue por lá, o link, vários links, na verdade. Um deles é para um artigo da Unicef que fala sobre o Estado Mundial da Infância. É de 21, mas, enfim, tá bem atual. E que fala também dos fatores que contribuem para o aumento dos problemas de saúde mental. Eu vou deixar outro link sobre violência juvenil do CDC, outro do United Nations sobre crianças privadas de liberdade e suas consequências. É de 2019, eu acho, mas eu achei interessante pelos links dos textos e do vídeo para o assunto, que eu acho que é mais educativo e talvez possa interessar vocês. Tem um outro artigo também que mostra que teve um crescimento de mais de 30% de casos nocivos online em 2023 em relação ao ano anterior, que isso... se não me engano, na Inglaterra, que inclui comportamentos bizarros com animais e violência, pornografia, suicídio e tudo para filmarem para as mídias sociais e entre esses grupos de apps de mensagem. Cara, é muito assustador, gente, é muito assustador. Eu me deparei também com outro texto interessante sobre educação para uma nova geração. Aqui eu fugi um pouco do assunto, mas eu achei interessante porque é paralelo a isso, porque fala um pouco desse desamparo dos adultos hoje em dia com as crianças, e nesse texto fala do futuro da educação e as competências e habilidades de 2030 e como que a gente vai ter, como que a gente vai poder educar os jovens para esse futuro de profissões incertas e novas profissões também que ainda vão surgir com essas mudanças todas, a gente nem sabe quais. Então eles fizeram esse estudo e é bem interessante porque hoje, pensa numa situação, num jovem. E diferente das gerações passadas que tinham as profissões mais, entre aspas, perenes,
né, que seria medicina, sei lá, direito. E hoje você tem os jovens pensando, não, trabalhar com game, trabalhar com YouTube dá muito mais dinheiro que isso. É complicado, né? E por último eu vou deixar também o link de um relatório da Unesco de monitoramento da educação, que é de 2023, sobre tecnologia na educação. Esse relatório é bem legal também para quem tiver interesse, que basicamente mostra números e porcentagens mundiais dessa parte toda de educacional, de crianças, enfim, explora um debate sobre o uso apropriado da tecnologia para enfrentar os desafios educacionais hoje, relacionados a acesso, igualdade, inclusão e qualidade. Mostra bem a parte boa disso tudo, mas reconhece também que, embora a tecnologia possa oferecer N soluções, também pode ser prejudicial se não for utilizada adequadamente, como a série deixa bem claro. E, cara, eu vou deixar também a indicação de 2 podcasts que eu ouvi essa semana. Como vocês podem ver, eu fiquei obcecada por esse assunto, né? Cara, isso não é comum. Essa série realmente me marcou muito. E eu nem tenho filhos, eu não sou mãe. Imagina quem seja, né, de mãe de adolescentes hoje, a preocupação que isso deve... Nossa, nem consegui imaginar. Para quem é de Portugal, bom, vocês devem ter acompanhado, a gente ficou muito chocado com a história dos 3 adolescentes que estupraram uma garota e filmaram tudo. Acho que fizeram até live, né, do ato criminoso. Cara, que nojo. Enfim, tem um episódio bom sobre esse tema que recomendo, do Lei da Paridade, que é a impunidade do machismo. Eu vou deixar o link no Substack também, mas podem catar nos buscadores de podcast. E o outro, para quem é do Brasil, é o podcast Fio da Meada, que a Branca Viana entrevista a juíza titular da Vara Infantil e Juventude do Rio de Janeiro, Vanessa Cavalieri. É uma excelente conversa, gente. De fato, uma coisa fica muito clara para mim, depois de ouvir tudo isso, e ler tudo isso, e pesquisar, e ir a fundo nessa série que eu gostei pra caramba, embora esteja tendo, né, dificuldade para digerir. Isso tudo ocorre à revelia dos pais, que não têm ideia do que os filhos fazem na internet, seja no computador, né, naquela coisa da segurança, entre aspas, de casa, ou nos celulares. E se eu fosse mãe, eu tornaria a minha prioridade número 1 entender desse mundo, que confesso, extremamente assustador, mas a mãe e o pai precisam parar para entender isso para ontem. É um mundo novo para todos nós, sim, porque os adultos não foram educados dessa forma. Não sabem o que é ter um celular, câmeras com lives, podendo divulgar para muita gente no TikTok, em tempo real, as coisas, e uma festinha de escola em que um beijo na boca, às vezes uma mão boba ali embaixo na perna, ou enfim, qualquer outro lugar do corpo, pode se tornar um vídeo, uma live que vai causar muita coisa ruim para as pessoas envolvidas, para a mulher envolvida. É crime. Isso é considerado pornografia infantil. Esses casos têm aumentado muito. Gente, eu escutei, esses podcasts são assustadores, os casos são assustadores. É chocante, sim. É pra gente ficar chocado. E eu precisei passar aqui essa... Apesar, né, de eu não sou nenhuma psicóloga, eu não tenho propriedade nesse assunto, eu não tô aqui, né, para educar ninguém. Eu acho que esses links vão educar melhor, vão saber explicar melhor. Eu só tô mostrando mesmo minha indignação, jamais com a série, mas com esse tema que é muito real e muito atual, muito preocupante. E eu acho que devemos sim olhar para isso, olhar para esse tema. Para quem ainda não viu, veja. Não é fácil de engolir, mas eu acho que faz sentido e vale a pena para todos. A gente precisa falar mais sobre isso. Sem contar que a produção e a qualidade da série é uma das melhores coisas que eu já vi há muito tempo. Não que tenha exatamente a ver com o tema, mas 2 livros que eu indico sobre uma questão de adolescência e juventude e o fato de se sentir invisível ou isso poder gerar ou não um problema de saúde mental. Eu indico aqui o Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, e o Damien, do Hermann Hesse. São 2 livros que marcaram muito a minha vida em momentos muito diferentes da minha vida. E eu acho que também é uma leitura que pode fazer sentido aí para quem gosta do tema. Até o próximo episódio.